Mas antes de entrar no tema, deixe-me fazer apenas uma breve observação, uma breve recomendação. Vocês devem saber que a lição deste trimestre foi escrita pelo Dr. Alberto Tim e lida com temas afins ao tema que nós estamos aqui trabalhando na semana. Death and Dying, o título em inglês. Eu comprei a lição digital, mas não consegui encontrar o título em português na edição digital. Ela entra da capa direto para a lição. Eu não sei exatamente como foi traduzido para o português. Vida, morte e eternidade. Ok, muito bom, obrigado. Então é uma lição que, como todas, né? Mas essa de forma especial vale a pena a gente estudar, se dedicar, porque é um tema extremamente atual. Essas questões aí da vida após a morte, esses temas está em toda a produção cultural aí do momento, e as pessoas estão sendo bombardeadas por essas ideias, e eu creio que a lição do Dr. Alberto Tim veio no momento certo para a igreja. Mas depois dessa observação eu quero então entrar no tema, o corpo redimido, e para fazer isso eu quero apenas lembrar vocês de algo que vocês já sabem. Vocês devem conhecer daquele slogan que os ativistas, ou as ativistas, ou ativistas, como queiram colocar o gênero aí, do aborto, usam bastante. Meu corpo, minhas regras. Em inglês é normalmente my body, my choice, meu corpo, minha escolha, mas é basicamente a mesma coisa. Este slogan tem sido usado muito ultimamente, especialmente nos Estados Unidos, devido à última decisão lá da Suprema Corte, cancelando ou revogando uma lei antiga lá chamada Roe v. Wade, uma lei que favorecia e estabelecia o aborto como norma, como direito em todo o país. Então a Suprema Corte cancelou essa lei, de certa maneira, abrogou a lei e voltou ao que a Constituição americana prescreve, ou seja, esse tipo de assunto deve ser decidido por cada estado. Mas isso aí criou uma confusão enorme lá, e houve protestos, e até hoje estão falando nisso. E o grande slogan daqueles que defendem o aborto é: meu corpo, minha escolha, ou meu corpo, minhas regras. Do ponto de vista bíblico cristão, não existe declaração, não existe afirmação mais absurda e mais estúpida, por duas razões. Em primeiro lugar, meu corpo não é meu corpo. Meu corpo pertence a Deus, pertence a Jesus Cristo. Em segundo lugar, não é minha escolha. Se eu estou em Cristo, a escolha é de Cristo. Ele estabelece as regras, não são as minhas regras, é dele. Que os não cristãos falem essas coisas e usem esse tipo de slogan, a gente não se surpreende. Mas o mais chocante é muitas vezes ver pessoas, dentre os nossos próprios irmãos e irmãs, participando desses movimentos e colocando esse tipo de slogan na página do Facebook, no Twitter, como se isto fosse um grande evento de libertação social pessoal. Meu corpo, minhas regras. Esta é a maior heresia ética que um cristão poderia pronunciar. Porque do ponto de vista bíblico, nós fomos redimidos por Cristo e o nosso corpo pertence a Ele. Mas por que as pessoas estão tão encantadas com essa ideia, meu corpo, minhas regras e eu decido as coisas? Há questões filosóficas envolvidas, eu já mencionei isso antes, e eu só vou repeti-las aqui para entrar nas partes principais da minha palestra dessa manhã. Nós estamos vivendo uma reconstrução social e pessoal na sociedade contemporânea. Essa reconstrução começou há muito mais tempo, mas nós poderíamos mencionar aqui alguns nomes extremamente significativos, nomes que talvez a maioria das pessoas nunca leu, nunca vai ler, mas cuja influência está aí em tudo que a cultura produz. Um é Marx, o outro é Nietzsche, e esses indivíduos eram, junto com Freud, são chamados de os mestres da suspeita, aqueles indivíduos que vieram ao mundo com a missão, né, de acordo com eles, de desmascarar e desconstruir a sociedade. E a visão, especialmente de Nietzsche, de Marx, seguido por Nietzsche, de uma certa perspectiva, eles estão em espectros opostos
da ideologia, da filosofia, mas em muitos aspectos eles também se combinam e eles se harmonizam. A ideia básica é a seguinte: tudo na sociedade pode ser reconstruído e reconstituído. Não apenas na sociedade, no corpo humano. Não existe uma ontologia antropológica, social. Aquilo que a gente vê aí, que a gente diz, não, isso é verdade, as coisas têm que ser desta forma, não são assim. Tudo está aí por construção social. E talvez por interesses de alguém que queria oprimir, então estabeleceu as leis. É basicamente essa ideia de Marx e Nietzsche, seguidos mais tarde por Freud, que daí o que Marx e Nietzsche fizeram na filosofia, Freud fez na psicologia, e essas coisas entraram aí na cultura por outros pensadores e artistas que vieram depois, e assim as pessoas pensam. Então não existe uma ontologia para o corpo. O corpo é simplesmente uma construção social, uma construção do indivíduo, e essa separação entre gênero e sexo, ela vem dessas correntes filosóficas aí. Aqueles que cantam as músicas, que propagam isso, aqueles que defendem essas ideias, aqueles que pegam slogans do aborto e vão lá fazer protesto com essas expressões aí, de fato, nunca leram Nietzsche, nem Freud, nem esse pessoal. Freud é um dos indivíduos mais falados e menos lidos. Porque as pessoas falam, porque Freud, mas ninguém leu Freud. Marx, mas quem leu Marx? E Nietzsche é a mesma coisa. Mas esses são os indivíduos que estabeleceram, digamos, os parâmetros da sociedade atual e cujos resultados estamos colhendo. Para colocar a cereja no bolo, chegou um indivíduo chamado Charles Darwin. Então, Charles Darwin, de uma certa forma, com a sua teoria da evolução, ele justificou tudo isso aí. Se tudo vem a partir de um processo evolutivo, se Deus está fora do quadro, então, de fato, quem sabe Nietzsche, Marx e outros também estão certos. Então, esta é a raiz, digamos assim, de muito do que nós estamos experimentando hoje, de como essas coisas ganharam a cultura. A diferença é que até algum tempo atrás, essas ideias absurdas estavam nas salas de aulas das universidades seculares. Lá os professores falavam todo tipo de besteira que queriam e todo tipo de reconstrução social que eles propunham, mas isso estava lá, ficava lá, com as mídias sociais, com todos esses desenvolvimentos que nós temos vistos aí nos últimos anos. Então essas ideias se tornaram práticas e ganharam o sangue da sociedade. E elas estão aí. Estão sendo cantadas nas músicas, estão sendo refletidas na arte, o cinema, as novelas, tudo que vocês imaginarem de produção cultural humana está de fato informada e moldada por essas ideias. Então por isso que nós chegamos no estado em que nós chegamos hoje, em que as pessoas querem reconstituir até o próprio corpo, em que a própria noção de identidade sexual hoje ela é questionada. Há um tempo atrás, estavam lá nos Estados Unidos para nomear uma juíza da Suprema Corte, e o Biden havia prometido na eleição de que ele nomearia uma minoria, uma negra, para aquela função, e uma mulher. Então, ele cumpriu a promessa, e agora ela foi ser examinada pelo Congresso, e lá no Congresso perguntaram para ela, você sabe o que é uma mulher? Você sabe definir uma mulher? Ela disse, eu não posso definir uma mulher porque eu não sou bióloga. Então ela disse isso, está aí no YouTube, e ela disse isso no Congresso, quando ela foi examinada. Então esta é a realidade que nós vivemos. Parece absurda, e é absurda, mas para a sociedade isto é a corrente principal do pensamento. Assim eles vivem, e este é o mundo que nós temos que enfrentar hoje, este é o mundo que nós temos que evangelizar, este é o mundo ao qual nós vamos ministrar, e essas ideias estão, de certa forma, também afetando e infectando as nossas igrejas por aí. E vocês terão a responsabilidade, quando assumirem o ministério, de ajudar a igreja, ajudar especialmente os jovens, que é o segmento da população mais afetado por isso, a entender e a não se deixarem manipular por essas ideias. Porque, no fundo, nós vivemos num mundo em que as pessoas estão sendo manipuladas. Esses indivíduos nunca leram Freud, nunca leram Nietzsche, nunca leram Marx, mas estão seguindo o script desses homens aí. E nós temos a tarefa crítica de desconstruir essas pessoas. Assim como eles desconstroem o Evangelho, nós temos que desconstruir e mostrar para os jovens que as ideias que estão aí são absurdas
e elas não se coadunam, não se harmonizam com a palavra de Deus. Na Bíblia é exatamente o oposto. Na Bíblia existe uma ontologia da realidade social, da realidade humana. O corpo é um dado, é criado, portanto você não pode manipulá-lo. As distorções que nós encontramos se devem ao pecado, e a quebra do corpo e tudo que nós vemos hoje, elas se devem às consequências últimas e finais do pecado que culminam na morte. Então nós explicamos, essa é a nossa visão, essa é a nossa visão da realidade. Nós não avaliamos do ponto de vista sociológico, ou do ponto de vista filosófico, ou do ponto de vista fenomenológico, que é o que se faz aí nas universidades aí fora, seculares, onde se analisa o corpo dessas perspectivas, mas nós analisamos uma perspectiva teológica, a partir da Bíblia, e nós começamos com a criação. Então, a criação para nós é uma pressuposição. Nós não questionamos, não argumentamos se a criação ocorreu ou não. A partir da declaração bíblica, que é uma criação, nós construímos a nossa cosmovisão. E é isso que eu tenho procurado fazer aqui ao longo da semana. Mas agora nós vamos ver que este corpo criado, caído, quebrado, é também o corpo redimido. E nós argumentamos isso a partir de duas grandes, digamos assim, afirmações bíblicas, que são as duas divisões principais da minha fala aqui esta manhã. Primeira pressuposição, agora o primeiro argumento para isso, é a confirmação de tudo que é revelado no Antigo Testamento, na criação, no ministério de Jesus e naquilo que Jesus cumpriu na sua missão. Em outras palavras, o corpo é redimido, porque Cristo ofereceu o seu corpo por nós. Amém. Então nós precisamos começar com a cristologia, para que nós possamos ter uma antropologia correta. Então o primeiro ponto aqui agora, Cristo ofereceu o seu corpo por nós. E com relação à redenção, com relação à salvação, um dos mais importantes aspectos, sem o qual a salvação não teria sido executada, é o fato de que o Salvador assumiu um corpo humano. Um corpo como o nosso, né? Não infectado pelo pecado como nós, mas um corpo humano, um corpo real, concreto. E o Evangelho de João, e vou agora falar da encarnação, em cada fase esse corpo foi crucial e fundamental para a obra de Cristo. Na encarnação, João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como glória, ou glória como do unigênito do Pai. Então, e o Verbo se fez carne. Dizer, ou falar isso no mundo greco-romano é como dizer que um rio está correndo para cima. Porque para eles era impossível essa ideia de que o Logos pudesse tornar carne. Essa ideia de que Deus pudesse se tornar humano. Que Deus pudesse assumir um corpo humano, porque o corpo era absolutamente um elemento negativo na realidade. O corpo surgiu como resultado talvez de uma decadência, de uma queda, de um fragmento cósmico lá do Logos, da realidade última. Então o corpo é algo negativo. Funciona apenas para aprisionar a alma. Nesse contexto, a morte é algo positivo, porque quando o indivíduo morre, libera a alma para que ela retorne ao seu estado original. No mundo das ideias, seja que movimento filosófico você vai articular essa noção aí. E havia uma variedade de diferentes filosofias na época. Mas para o grego-romano, para o mundo grego-romano, para a filosofia, digamos, grega, isso é um absurdo, o que João está dizendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E depois ele diz, e o Verbo, primeiro ele diz, o Verbo era Deus, verso 1. Mas depois ele vai dizer, o Verbo se fez carne, o que significa que Deus se fez carne. Isso é um absurdo do ponto de vista das grandes religiões mundiais, exceto o cristianismo. Isso é um absurdo para o hinduísmo, para o budismo, para o islamismo, né? Essas religiões jamais conceberiam um Deus e jamais adorariam um Deus que de fato se fez carne e que valorizou a carne, que valorizou o corpo humano. Em algumas dessas religiões, toda a noção de salvação vem da esperança de se livrar da carne, se livrar do corpo. Em algum momento a alma transmigrar ou migrar para uma outra realidade. Mas na Bíblia, o corpo ele é essencial, extremamente valorizado.
E ele começa com Deus se tornando corpo, Deus se tornando carne. E é a partir da vida de Cristo em um corpo humano, vindo do Logos em um corpo humano, é que a salvação pode ser de fato consumada. E ao mesmo tempo nós vemos também na própria vida de Jesus esta valorização do corpo. Quer dizer, muito do que Jesus fez foi curando pessoas, foi tocando o corpo das pessoas, foi se relacionando com as pessoas, foi comendo com as pessoas. Então Jesus tinha uma vida de fato completamente comprometida com a realidade temporal, entre aspas, com a realidade do corpo, com a realidade da carne. Embora perfeito, ele usufruiu das coisas básicas que nós usufruímos no nosso corpo. Se reunia com as pessoas, tocava nas pessoas, sentia, sofria. Jesus era um ser humano como nós, em muitos aspectos, exceto sem pecado. Mas o corpo de Jesus foi essencial também para que ele pudesse oferecer como sacrifício por nós e comprar o nosso corpo para ele. E aqui está o ponto-chave. Se não fosse pela cruz, o Logos não precisaria se encarnar. Ele se encarnou porque ele precisava chegar na cruz. Precisava se tornar o sacrifício por nós. E uma pergunta que as pessoas fazem é: por que Jesus foi crucificado e não imolado, ou não decapitado, ou enforcado? Por que ele teria que passar pela cruz? Eu creio que a resposta, estudando o contexto da época, ela é razoavelmente simples. Jesus passou pela cruz e no plano de Deus estava já decretado, decidido que Jesus chegaria na cruz. Porque a cruz era a morte mais dolorosa e mais vergonhosa. Esse é o ponto. Se houvesse algum instrumento de execução que causasse mais dor e mais vergonha, certamente Jesus teria se submetido àquele instrumento. Mas a cruz era um instrumento da vergonha pública, a cruz era um instrumento em que o corpo do indivíduo era exposto, porque o crucificado normalmente não tinha vestimenta sobre ele. E essas figuras que a gente vê aí de Jesus crucificado com um pedaço de pano aqui, cobrindo a região pública, isso não existia. Isso é o pudor dos artistas. Provavelmente ele foi totalmente exposto na cruz, como eram os condenados. Então a ideia da cruz não era apenas aplicar o sofrimento físico, mas também desmoralizar o condenado, envergonhá-lo, expô-lo. E Jesus suportou no seu corpo a vergonha da cruz, além, obviamente, da dor excruciante. Um criminoso, imagine uma pessoa, um criminoso crucificado ali na época de Cristo, ficavam vários dias, muitas vezes na cruz, até que pela exaustão, pelo sangue, eles morriam. E a cruz era um sofrimento tão cruel que o peso do indivíduo forçava as mãos, aliás, os punhos, as mãos cravadas na cruz, e bloqueava o ar dos pulmões. Então, para que ele pudesse respirar, ele teria que fazer um esforço enorme em se levantar e se apoiar naquilo que estava causando a dor mais cruel. Assim era o sacrifício da cruz. E Jesus se submeteu a este sacrifício, entregou o seu corpo a este tipo de humilhação, para que através da sua morte substitutiva, ele pudesse reivindicar o direito ao nosso corpo. Aí está a base para o corpo redimido: a crucifixão, a morte, a humilhação, a exposição, a vergonha que Cristo sofreu por nós na cruz. Em outras palavras, eu diria, Jesus foi abusado, porque de fato ali o que havia na cruz era um abuso físico, um abuso psicológico, onde o corpo do indivíduo era manipulado e abusado. Então Jesus passou por esta realidade, para que ele, através do seu sacrifício, comprasse, redimisse o nosso corpo. Mas tem um outro detalhe, e esse detalhe eu vou ampliar um pouco amanhã, mas eu só quero mencionar aqui. Dentro do contexto da encarnação,
Deus também precisava se tornar homem, era necessário que ele se tornasse homem, se tornasse um ser humano, que o Logos se tornasse carne, porque o Logos tinha que passar pela morte e finalmente ressuscitar. Então a ressurreição também é fundamental no contexto de uma teologia do corpo redimido, porque na ressurreição o corpo de Cristo agora vence a morte, e ao vencer a morte ele conquista uma vitória que também é nossa. Então, mas eu vou elaborar mais sobre isso amanhã. Mas quando nós trabalhamos com a teologia do corpo, Cristo oferecendo o seu corpo por nós, temos que ter em mente a encarnação, a vida, a morte e a ressurreição. Cada um desses elementos, desses aspectos da obra de Cristo, foi uma afirmação do corpo. Cada um deles nos ajuda a entender o corpo e ajuda a entender a que preço o nosso corpo foi redimido e por que Deus faz as exigências que Ele faz em relação ao nosso corpo, em relação à nossa vida. E em consequência disso, e agora eu vou para a segunda parte da minha fala aqui, porque Cristo entregou o seu corpo por nós, agora Ele espera que nós entreguemos o nosso corpo a Ele. Isto é, o nosso corpo pertence a Deus. O meu corpo não é minha escolha. O meu corpo já foi escolhido e selecionado por Cristo. Já foi redimido por Cristo. Ele não me pertence mais. E eu vou fazer algumas reflexões agora sobre essa questão, baseado especialmente em 1 Coríntios capítulo 6. De fato, o livro de Coríntios, em geral, é um livro que aborda muito a questão do corpo. Ao longo do livro de Coríntios, ele vai abordar a questão do corpo. E há um texto interessante aqui, 1 Coríntios 6,13, depois eu vou ler o verso 19 também, onde o apóstolo Paulo diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por que essa expressão? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Depois Paulo entra na questão do corpo. O corpo não é para a impureza, mas é para o Senhor. Paulo tem essas coisas. Se está lendo Paulo, de repente ele fala uns argumentos, a lógica parece que sai fora da forma como nós entendemos. Então talvez de todos os escritos do Novo Testamento, Paulo seja o mais complicado de entender. Mas uma vez que a gente entenda o raciocínio, como que a lógica, como que o argumento dele funciona, a gente percebe a profundidade do que ele está dizendo. De fato, o que ele está dizendo aí, ele está falando para os coríntios, há todo um contexto por detrás. Mas a lógica dos coríntios era a seguinte: olha, assim como o corpo, como que eu tenho um estômago? O meu estômago é para quê? Por que eu tenho um estômago? Para comer. E se eu tenho um corpo, se eu tenho uma anatomia sexual, para que eu tenho isso? Para usar. Paulo está dizendo o seguinte: são coisas completamente diferentes. A questão da comida e do estômago é uma coisa. A questão do meu corpo e da minha sexualidade é outra coisa, está num outro plano. Ele está só dizendo isso, tudo que ele está dizendo é isso. Vocês, talvez esteja dizendo mais ou menos assim para os coríntios: vocês estão comparando aí o estômago, né, com a anatomia sexual, com a sexualidade, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O estômago é para os alimentos, e os alimentos são para o estômago. Então, se você está com fome, você vê um alimento, você come. E você vai na base do seu instinto. Mas quando se trata da sexualidade, é diferente. E é isso que ele está dizendo. Ele está desconectando uma coisa da outra para mostrar a realidade da união sexual. Porque havia muita promiscuidade em Corinto. E é a realidade do mundo de hoje. Há muita promiscuidade. As pessoas acham: não, eu estou aí para fazer sexo. Entanto que hoje, digamos assim, esta geração que está aí, e da qual nós também fazemos parte, porque estamos vivos, somos parte, mas essa geração afetada pelas normas correntes da sociedade, é uma geração que vê a sexualidade exatamente como os coríntios viam, e assim como eu tenho estômago para comer, o meu aparato sexual é para fazer sexo, e não importa se é no casamento, se é fora, enfim, em qualquer situação. E Paulo está colocando cada coisa no seu devido lugar. Não compare alimento com sexo. São coisas diferentes. E no verso 19 ele vai dizer outra coisa muito importante: acaso não sabeis que o vosso corpo
é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, ou tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então Paulo vai argumentar agora, vai mostrar que nós somos santuário de Deus. Ao contrário do mundo greco-romano que dizia, não, o santuário é apenas uma, aliás, o corpo é apenas uma prisão para a alma, né? E é algo descartável, não importa o que se faz com o corpo. Paulo vai numa direção absolutamente oposta a partir da compreensão e da revelação que receberam do Evangelho. O nosso corpo é o santuário de Deus, que Deus habita em nós, através do Espírito. E essa talvez seja a expressão de maior dignidade que se poderia atribuir ao corpo, ser o santuário de Deus. E para os israelitas, e Paulo era um israelita, e muitos dos seus, digamos, da sua audiência, talvez fossem judeus, convertidos, prosélitos, etc., e também gente do mundo grego-romano, eles certamente sabiam o que é um santuário. Normalmente os santuários, não apenas em Israel, mas também na região, havia ali o lugar santo, o lugar santíssimo, isso você vê nesses santuários, e onde está a presença de Deus. Nos santuários pagãos é a imagem do ídolo. No santuário israelita era a glória de Deus, a Shekinah que estava lá. E Paulo agora está dizendo, o corpo de vocês é santuário de Deus. Amém. Essa história aí de que o estômago é para os alimentos e agora você pode fazer qualquer coisa com o corpo, simplesmente você tem a anatomia para isso, não é verdade. Vocês são santuário de Deus. E o próximo argumento, no versículo 14, Paulo apresenta um outro argumento. Ele diz, olha, vocês têm que cuidar do corpo de vocês, porque o corpo de vocês será ressuscitado. Então, o que nós fazemos com o nosso corpo hoje tem implicações para a eternidade. Então, no tempo certo, Deus vai reconstruir, vai reconstituir, vai transformar o nosso corpo. Seja pela ressurreição, seja pela trasladação. E nós teremos um corpo glorificado. E esse é o argumento que Paulo está usando aqui. Um dos outros argumentos para mostrar a importância do corpo. Outro ponto. 1 Coríntios 6, verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Absolutamente não. Então, nós somos membros de Cristo. Podemos interpretar de duas formas. Em primeiro lugar, nós somos parte do corpo de Cristo. Então, nós, com o nosso corpo redimido, e aquilo que nós fazemos através deste corpo, tem implicações para o corpo de Cristo. A igreja. Então, esse é um aspecto que Paulo está mencionando aqui. Mas nós podemos ver também de um outro ângulo. Nós, como redimidos por Cristo, somos parte de Cristo. Nós somos, num certo sentido, uma extensão de Cristo nessa terra. Então, como que nós podemos unir nosso corpo ao corpo de uma prostituta? É o que Paulo está argumentando aqui. E o que ele está dizendo, de fato, tem profunda relevância para os tempos de Corinto, para a época em que ele estava vivendo, mas também para nós, numa cultura pornográfica na qual nós vivemos. Nós vivemos numa cultura, numa sociedade pornográfica em vários aspectos. Não apenas pela pornografia, que está livremente sendo oferecida, mas pela própria forma como a sociedade manipula, usa e apresenta o corpo, né, como objeto de desejo, como objeto sexual. Paulo está dizendo que o cristão não pode ter nada a ver com essas coisas, porque nós estamos em outro plano. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós fomos redimidos por Cristo. E agora o verso 20, capítulo 6, verso 20. Tem duas coisas importantes que ele vai dizer aqui. Duas afirmações extremamente importantes. Na primeira parte do verso ele diz assim: porque fostes comprados por preço. E aqui Paulo evidentemente está se referindo à cruz, está referindo ao Evangelho, ao coração do Evangelho. Então nós custamos caro para Deus. A redenção do nosso corpo, a dignidade do nosso corpo deriva e é afirmada pela vergonha de Cristo, pela nudez de Cristo.
Nós fomos revestidos pela dignidade, pela justiça de Cristo, porque Cristo foi despido na cruz por nós. Amém. Como alguém disse, ele se tornou o que nós não éramos, para que nós pudéssemos receber e nos tornar aquilo que nós merecíamos. Então Paulo deixa bem claro, nós fomos comprados por preço. E como consequência disso, na segunda parte diz, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é para glorificar a Deus, naquilo que nós fazemos, em todas as realidades as quais nós experimentamos. A nossa missão, a nossa função é glorificar a Deus no nosso corpo. Isso vale para todas as esferas da realidade, tanto para a vida real como para a vida virtual. Porque algumas pessoas pensam que não se unir a uma prostituta é somente não ir lá no prostíbulo para encontrar uma mulher. Mas hoje existe a realidade virtual, existe o sexo virtual, e o mundo virtual é o mundo real hoje. A única coisa que muda é que você vai estar usando o computador, mas o seu corpo vai estar envolvido no processo. Quando você pega um martelo, dá uma martelada e prega um prego ali na parede, você não está fazendo isso com o seu dedo, você está fazendo com um instrumento. O instrumento é um martelo. O mesmo vale para o computador. O computador é um instrumento, mas o seu corpo está envolvido. Seus olhos estão envolvidos. Há reações hormonais, corporais que vão estar envolvidas. Então não vamos usar a desculpa da realidade virtual para diminuir ou mitigar a gravidade e a realidade do pecado. E eu quero concluir agora com algumas reflexões aqui sobre Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Quando Paulo chega ao livro de Romanos capítulo 12, ele vai fazer agora uma aplicação prática da teoria do Evangelho. Então, capítulo 11, Paulo está falando do Evangelho, descrevendo, falando, etc. É mais teórico, é mais teológico. E ele faz isso em várias epístolas. Normalmente tem uma sessão teológica e uma sessão agora que nós chamamos parenética, uma sessão de aplicação. Ele entra na parte prática. Depois de refletir sobre o Evangelho, passando lá pela justificação, etc, etc, passando por Israel e as realidades de Israel em relação à igreja e tudo isso aí, termina o capítulo 11. Quando ele entra no capítulo 12, agora ele começa então a fazer a aplicação de tudo aquilo que o Evangelho significa. E ele vai dizer o seguinte no verso 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aquilo que os israelitas faziam no Antigo Testamento, trazendo um sacrifício para o santuário, para o templo, para ali oferecer a Deus, Paulo está dizendo que nós temos que fazer com o nosso corpo, apresentá-lo como oferta viva agora a Deus. Então esta é a afirmação prática que mostra o status elevado do corpo. No mundo helenístico, greco-romano, como eu já falei antes, o corpo não tinha valor nenhum. Mas do ponto de vista bíblico, o corpo, o nosso corpo, é o sacrifício que nós oferecemos a Deus. E sacrifício também tem a noção de presente. Então é a nossa oferta de gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. E no verso 2 ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Se Paulo estivesse dizendo hoje, escrevendo hoje para nós, certamente ele diria: olha, não se deixem influenciar por todas as ideologias e teorias que estão sendo propagadas por aí, pela internet, pelo Facebook, por todo tipo de mídia social. Todas essas visões darwinistas, neomarxistas, de teorias críticas da realidade que estão sendo promovidas aí. Abandonem isso. Renovai a vossa mente, para que vocês possam compreender a agradável e perfeita vontade de Deus.
E a outra passagem agora que eu quero ler, que é 2 Coríntios 4, 8 a 10. Ele diz assim, 2 Coríntios 4, 8 a 10. Eu tenho que imitar os evangelistas. A gente repete a passagem 2, 3 vezes para saber que todo mundo está na passagem. Então, eu às vezes fico chateado, eu estou no sermão lá e o pastor fala uma passagem e quando eu vou abrir a Bíblia eu já esqueci do que ele falou. Que verso aí tem? Eu repito 2 vezes aí, 3 vezes para que todos saibam onde nós estamos. Porque esse texto é fundamental. Esse texto é crucial. 2 Coríntios 4, 8 a 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque no nosso corpo nós levamos o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste no nosso corpo. Eu creio que essa passagem tem profundas implicações, especialmente no tempo que nós vivemos aí, esses tempos em que as pessoas reivindicam ter orientações sexuais em uma ou outra direção, que vão em oposição à vontade de Deus, que vão em oposição à própria anatomia delas. Então, o que Paulo está dizendo aí? Levemos no nosso corpo o morrer de Jesus. Então, se há tendências no nosso corpo que contradizem a palavra de Deus, nós somos convidados a morrer como Jesus morreu, levando a morte de Cristo no nosso corpo. Vencer isso, não satisfazer esses desejos e estas reivindicações do corpo. E ao fazer assim, nós vamos manifestar em nossa vida a vida de Jesus. Portanto, meus queridos colegas, amigos, amigas, o nosso corpo não é nossa escolha, o nosso corpo não é nossa regra, o nosso corpo pertence, foi comprado por Jesus Cristo. Este é o fundamento de toda a ética cristã, de toda a ética adventista. É difícil explicar para as pessoas, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir lá, não pode ir aqui, não pode ter esse prazer, não pode ter aquele, a menos que você explique a teologia de tudo que está por detrás. E a teologia para uma vida cristã, de acordo com os princípios de Deus, os caminhos de Deus, o estilo de vida adventista está fundamentado em Cristo. Está fundamentado naquilo que Cristo fez, entregando o seu corpo por nós. Amém. Para desta forma comprar e redimir o nosso corpo. E eu quero terminar esta exposição apenas com uma breve história, uma breve experiência que eu li um tempo atrás. Eu vou pedir para os nossos amigos lá da tecnologia do computador só jogar aqui isso aqui é uma revista que eu leio às vezes, é muito interessante, a revista Quillette, é uma revista online. E eu li uma história de uma pessoa, de uma senhora que escreveu, Eddie Wyatt, e ela escreveu um artigo narrando a experiência dela. Tem aqui a experiência das irmãs dela, ela está aqui. Quillette Newsletter, vocês podem procurar depois no computador, vocês vão encontrar essa história. E ela conta uma história muito interessante da vida dela. Ela conta que desde a infância ela nasceu em um lar disfuncional. O pai dela era bêbado, a mãe dela sofria de uma doença chamada Huntington disease, que é uma doença neurológica degenerativa. E ela conta que ela vivia num mundo assim, que a casa dela, pela descrição que ela faz, era um verdadeiro inferno. Embora ela sabia que os pais queriam fazer o melhor por ela, pelos irmãos dela, pelas irmãs dela, mas pela condição deles, eles não podiam fazer aquilo. Ela é da Austrália. E ela conta que ela muito cedo começou a ser abusada, sexualmente abusada por alguém. Finalmente, a mãe dela, por alguma razão, convidou esse abusador para morar na casa dela. Quando ela descobriu que o abusador estava vindo morar com ela, ela simplesmente saiu de casa e foi viver uma vida assim, sem teto, por algum tempo. Depois ela foi para a escola, ela estudou,
E aí, lá na escola, ela entrou em contato com todas essas ideologias e teorias aí neomarxistas, onde as mulheres são ensinadas a odiar os homens e etc., e os diferentes espectros de identidades sexuais. Então, ela absorveu isso aí. E ela se tornou uma neomarxista, ela diz assim, ela usa inclusive a expressão, uma neomarxista completamente movida pela cultura na qual ela foi exposta e absolutamente comprometida com essas ideologias. E agora eu vou ler aqui um parágrafo que ela escreveu no meio aí da história dela, e ela diz que depois de algum tempo nessa experiência, nessa vida, ela diz assim: pouco tempo depois eu entrei numa igreja evangélica conservadora, cheia de cristãos estranhos, antiquadamente vestidos e conservadores. Você pode imaginar, né? Uma dessas igrejas aí, em que os irmãos vivem aquela forma ali cultural, talvez o cabelo, as irmãs não cortam o cabelo, o vestido comprido lá nos pés. Imagina esse quadro. Eu acho que é mais ou menos assim que ela está dizendo aqui. Aí ela diz assim: eu era marxista, feminista, desbocada, fumante inveterada e desesperada. Mas o amor que recebi naquele lugar e a razão pela qual defenderei os direitos de cristãos fundamentalistas até o meu último suspiro. Aquelas eram as pessoas mais amáveis que eu já conheci. Eles me amaram por princípio e ao fazer isso salvaram a minha vida. Amém. Então nós podemos ser instrumentos de Cristo para, através do nosso corpo, transformar pessoas, se nós tivermos amor. E há muita gente por aí com sede de amor, que vão entrar na igreja de vocês em algum momento completamente desesperados, buscando ali talvez a última tábua de salvação. Talvez alguns sejam homossexuais, outros transgêneros, outros gays, outros bêbados, assim, todo tipo de gente. A pergunta é: teremos amor para dar para essas pessoas? Poderemos acolhê-las? Teremos a coragem de dizer que eles estão num caminho errado, que eles têm que mudar, que o que eles estão fazendo é pecado, mas que tem o Evangelho para salvá-los? É isso que Deus espera de nós. E eu diria, este é o Evangelho do corpo. Não do nosso corpo, mas o Evangelho do corpo de Jesus Cristo. Amém. Que comprou e redimiu o nosso corpo. Que Deus abençoe vocês. Amém.